Há um velho ditado em Hollywood: por trás do sorriso de cada estrela há uma sombra à espreita, fora de vista. Mas e se essas sombras estivessem segurando uma arma fumegante? Bem-vindo a um lado da velha Hollywood que os estúdios desesperadamente queriam enterrar, literalmente. Estamos contando as mortes que foram oficialmente acidentes, infortúnios ou apenas uma reviravolta trágica do destino. Mas sejamos realistas, os fatos ainda gritam assassinato. Quantas lendas foram realmente silenciadas e quem escapou impune? Vamos levantar a cortina de veludo. Thelma Todd. Entre na Los Angeles dos anos 1930, onde a vida noturna brilhava e o perigo espreitava em cada sombra. Thelma Todd, conhecida como a loira do sorvete, era o tipo de estrela que podia iluminar uma sala e irritar as pessoas erradas. Em dezembro de 1935, ela foi encontrada morta em seu carro, garagem cheia de monóxido de carbono, a cena montada como um filme no ar. O veredicto oficial: morte acidental. Mas quem realmente acredita nisso? Todd estava presa em uma tempestade de mafiosos, amantes ciumentos e figurões de Hollywood que queriam tirá-la do caminho. Havia hematomas que não faziam sentido, uma porta de garagem misteriosamente trancada e um acidente que parecia mais um aviso da máfia. A equipe de limpeza do estúdio trabalhou horas extras para manter tudo em segredo. Décadas depois, as pessoas ainda sussurram que a morte de Todd foi um aviso para quem se tornasse ousado demais em Tinseltown. Thelma Todd não apenas ficou sem sorte, ela colidiu com as forças mais perigosas da velha Hollywood. George Reeves. George Reeves era o Superman para milhões, mas seus momentos finais foram tudo menos heróicos. É encontrado morto por um ferimento de bala em 1959, sua morte foi rotulada como suicídio quase instantaneamente. Hollywood escolheu a saída fácil, mas a verdade é mais confusa do que uma briga nos bastidores. Reeves estava enredado em uma teia de poderosos, incluindo um romance com a esposa de um notório executivo de estúdio. Testemunhas mudaram suas histórias, impressões digitais desapareceram e o relatório do legista parecia ter sido escrito no verso de um guardanapo de coquetel. Até a própria mãe de Reeves passou anos exigindo justiça, convencida de que seu filho não puxou aquele gatilho. Amigos disseram que ele tinha planos, dívidas estavam sendo pagas, e então, bum, ele se foi. O Departamento de Polícia de Los Angeles encerrou o caso rapidamente, mas as revistas de fofocas e os detetives de crimes reais nunca deixaram isso de lado. Foi um amante ciumento, um solucionador de problemas de Hollywood, ou alguém tentando esconder um escândalo? Superman pode ter usado uma capa, mas nem ele conseguiu sobreviver ao lado sombrio da velha Hollywood. Elizabeth Short. Esqueça os filmes. Este foi um horror de Hollywood na vida real. Em 1947, a aspirante à atriz Elizabeth Short foi encontrada assassinada em Los Angeles, seu corpo deixado em um estado tão chocante que até mesmo detetives experientes ficaram abalados. A imprensa a apelidou de Dália Negra, e a cidade mergulhou no caos. A lista de suspeitos parece um quem é quem de personagens sombrios, atores fracassados, policiais corruptos e talvez até um ou dois médicos de Hollywood. As evidências desapareceram, as pistas secaram, e parecia que todos no poder tinham algo a esconder. O Departamento de Polícia de Los Angeles nunca prendeu um assassino, e há rumores de que a investigação foi sabotada de propósito. Será que Short foi silenciada porque viu demais, ou porque ousou sonhar alto em uma cidade construída sobre segredos? Até hoje, o caso da Dália Negra permanece sem solução e os sussurros sobre encobrimentos e homens poderosos continuam. Elizabeth Short tornou-se uma lenda, não por seus filmes, mas porque seu assassinato foi explosivo demais para a velha Hollywood lidar. William Desmond Taylor. O primeiro grande crime verdadeiro de Hollywood não foi na tela, mas na primeira página. William Desmond Taylor, um respeitado diretor da era do cinema mudo, foi encontrado morto em seu bangalô em Los Angeles no ano de 1922. A causa? Uma única bala nas costas. Os suspeitos? Praticamente todos que ele conhecia. Atrizes rejeitadas, amigos suspeitos, maridos ciumentos e talvez até sua própria equipe. Os estúdios entraram em pânico, temendo um escândalo que destruiria sua imagem dourada. Evidências desapareceram misteriosamente, testemunhas foram silenciadas ou convenientemente deixaram a cidade, e a investigação tornou-se uma aula magistral de desvio de atenção. Rumores circulavam sobre casos secretos, chantagem e suborno. O Departamento de Polícia de Los Angeles nunca acusou ninguém e Hollywood deixou a história se tornar uma lenda. Taylor foi vítima da raiva de um amante, de um executor do estúdio ou de algo ainda mais sombrio. O assassinato de William Desmond Taylor provou que em Tinseltown, às vezes as câmeras param de rodar, mas o perigo não. Natalie Wood, a garota de ouro de Hollywood, Natalie Wood, deveria ter tudo, uma superestrela.
Uma carreira, um marido famoso e o tipo de carisma que fazia todos olharem duas vezes. Mas em 1981, sua vida terminou nas águas frias ao largo da Ilha Catalina, após uma viagem de iate com o marido Robert Wagner e o ator Christopher Walken. A versão oficial foi afogamento acidental, mas os detalhes são, na melhor das hipóteses, obscuros. Wood tinha pavor de água. Ainda assim, ela acabou caindo ao mar. Testemunhas ouviram gritos, viram hematomas e afirmaram que a linha do tempo não fazia sentido. O caso foi encerrado rapidamente, mas reaberto décadas depois como um possível assassinato. As histórias contraditórias de Wagner e as evidências desaparecidas do barco alimentaram uma tempestade de teorias, ciúmes, discussões, talvez até uma encoberta de algo que ninguém ousava dizer em voz alta. O legado de Natalie Wood não são apenas seus filmes. É a pergunta arrepiante que ainda persiste. Ela caiu ou foi empurrada? Na velha Hollywood, até um final de conto de fadas pode esconder um pesadelo. John Spengler. Hollywood tem uma maneira de engolir pessoas inteiras, mas alguns desaparecimentos deixam uma marca que você não pode apagar. John Spengler era uma atriz em ascensão com um sorriso que poderia lançar 1000 rumores. Em outubro de 1949, ela disse à irmã que estava saindo para uma filmagem noturna e desapareceu no ar. 2 dias depois, sua bolsa foi encontrada perto do letreiro de Hollywood, com uma nota assustadora endereçada a Kirk, possivelmente Kirk Douglas, embora isso nunca tenha sido confirmado. O caso ganhou vida própria. Foi um amante ciumento, um acerto da máfia ou um agente do estúdio limpando um escândalo? A investigação do Departamento de Polícia de Los Angeles perdeu força rapidamente e Hollywood simplesmente seguiu em frente como sempre faz. O caso de Spengler tem de tudo: mistério, nomes famosos e segredos que nunca foram revelados. Todo ano, alguém afirma tê-lo resolvido, mas a verdade ainda está por aí, flutuando na névoa. Na Cidade dos Sonhos, John Spengler tornou-se uma história de advertência, um lembrete de que algumas histórias de Hollywood não terminam com um fade-out, mas com um desaparecimento que ninguém se atreve a explicar. Bob Crane. Se você quer falar sobre os buracos mais sombrios de Hollywood, não pode deixar de mencionar Bob Crane. Ele era o herói espirituoso da América em Hogan's Heroes, uma estrela de sitcom com um sorriso despreocupado. Mas em 1978, Crane foi encontrado espancado até a morte em um apartamento no Arizona, e de repente, a risada morreu. A cena do crime era um pesadelo de tabloide, sangue por toda parte, equipamentos desaparecidos e segredos que nenhum roteirista de sitcom poderia inventar. A vida pessoal de Crane era uma confusão de vidas duplas, rivais ciumentos e amigos que faziam os inimigos parecerem mansos. O principal suspeito? Seu amigo mais próximo, John Carpenter, que foi julgado, mas nunca condenado. A polícia atrapalhou as provas, as testemunhas recuaram, e o caso esfriou a cada ano que passava. Alguns dizem que o verdadeiro assassino escapou graças a erros forenses e conexões com Hollywood. Outros sussurram sobre chantagem, vingança ou uma mão sombria limpando uma reputação antes que pudesse manchar a indústria. Seja qual for a verdade, a morte de Bob Crane foi mais do que um assassinato. Foi um lembrete brutal de que nem toda máscara de Hollywood esconde um rosto amigável. Johnny Stompanato. Os escândalos de Hollywood geralmente desaparecem, mas a história de Johnny Stompanato ainda abala os portões das mansões. Ele era o namorado de Lana Turner, um notório executor com charme e uma reputação que assustava metade de Los Angeles. Em 1958, Stompanato foi esfaqueado na casa de Turner, em Beverly Hills, durante uma discussão violenta. A versão oficial é que a filha adolescente de Lana, Cheryl Crane, o matou para proteger a mãe. Mas quem conhece Hollywood não aceita respostas fáceis. Alguns dizem que a própria Lana empunhou a faca. Outros suspeitam de uma limpeza pela máfia. E muitos acreditam que os estúdios garantiram que a investigação apontasse em uma direção segura. O caso foi um circo midiático, com a imprensa acampada no gramado, entrevistas emocionadas e um drama de tribunal digno da tela grande. O veredicto absolveu Cheryl, mas os rumores nunca morreram. Foi realmente legítima defesa ou um ato desesperado para manter um segredo perigoso enterrado? Para os conhecedores de Hollywood, a morte de Johnny Stompanato é um mistério clássico de filme noir. Todo mundo parece culpado. Ninguém conta toda a verdade. E os estúdios garantem que o show continue. David Bacon. David Bacon estava à beira do estrelato, um jovem ator charmoso recém-escalado como o Masked Marvel, pronto para se destacar em Hollywood. Mas em setembro de 1943, sua chance de fama se transformou em tragédia.
Bacon foi encontrado morrendo em seu carro, sangrando de um ferimento de faca no peito após colidir em um campo de feijão em Santa Mônica. Mônica. A cena era estranha, suas roupas desarrumadas, suas últimas palavras murmuradas, e nenhuma arma do crime à vista. O caso rapidamente se transformou em um jogo de adivinhação. Foi um amante rejeitado, um rival ciumento ou alguém completamente diferente? A polícia nunca encontrou um suspeito sólido, e a imprensa criou histórias selvagens sobre chantagem, romances proibidos e segredos perigosos, escondidos à vista de todos. Amigos afirmaram que Bacon estava com medo nas semanas que antecederam sua morte, e rumores circulavam sobre ameaças de pessoas com grande influência. No final, o caso esfriou. Outro aspirante de Hollywood perdido não para o destino, mas para um assassinato que ninguém ousou resolver. Para cada estrela em ascensão, a história de Bacon era um aviso. O sucesso em Hollywood poderia ser mortal. Thomas Ince chamavam Thomas Ince de pai do western, mas sua cena final foi mais Agatha Christie do que John Wayne. Em 1924, Ince participou de uma luxuosa festa de aniversário no iate de William Randolph Hearst. A lista de convidados incluía os maiores nomes de Hollywood, Chaplin, Davis e mais. Mas quando o barco voltou à costa, Ince estava morto, seu corpo levado às pressas sob circunstâncias misteriosas. A história oficial foi uma doença súbita, mas ninguém que estava lá realmente acreditou nisso. Sussurros diziam que o próprio Hearst acidentalmente atirou em Ince em um acesso de ciúmes, confundindo-o com um rival. Testemunhas se calaram, repórteres foram subornados, e o veredicto do legista foi vago, na melhor das hipóteses. Os solucionadores de problemas do estúdio agiram rapidamente, e tudo foi varrido para debaixo do tapete. A morte de Ince tornou-se o primeiro mistério não resolvido de Hollywood. Um coquetel de poder, paranoia e privilégio, onde a verdade era apenas mais uma reescrita de roteiro. Quando os créditos subiram, todos sabiam uma coisa. Na velha Hollywood, até mesmo um magnata podia desaparecer deixando apenas perguntas para trás. A velha Hollywood não era apenas sobre brilho e glamour. Era uma cidade construída sobre segredos, e alguns desses segredos ainda sussurram das sombras. Qual desses casos você acha que foi um encobrimento? Tem suas próprias teorias, ou esquecemos um assassinato que ainda te assombra? Deixe seus pensamentos nos comentários, inscreva-se para mais mistérios verdadeiros de Hollywood e compartilhe este vídeo se quiser que a cortina seja ainda mais levantada. Em Tinseltown, o passado nunca está tão morto quanto parece.